O mercado de games tem se tornado uma das indústrias mais dinâmicas e lucrativas do mundo, impulsionada por uma comunidade geek, engajada e cada vez mais diversificada. Como a cultura geek tem promovido a inclusão de negros e negras em suas narrativas, criações e eventos. Começa agora mais um programa Negros em Foco. Olha, mundo geek, nerd ou pop. São vários os termos de um setor que deixou de ser um nicho para virar uma potência na economia e promover a diversidade e a inclusão das diferentes culturas globais. Para entendermos como esse mercado tem sido promissor para a comunidade negra, eu estou recebendo nos estúdios Renan Gonçalves, que é CEO da Maloca Games, empresa que promove a inclusão e diversidade por meio de jogos de tabuleiros e digitais. Prazer recebê-lo, Renan. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, é uma honra. E Andresa Delgado, que é diretora de criação e co-criadora da Perifacom, especialista em cultura nerd e gamer. Obrigado pela presença. Da mesma forma, seja muito bem-vinda. Oi, é muito honrada de estar aqui. Nós também estamos felizes e já vou direto ao assunto. O que é esse negócio de cultura geek? Explica pra gente. É uma galera muito aficionada, né? Que gosta muito de algum tema relacionado a quadrinhos, música, game, ciência, tecnologia. Basta você amar muito que você já pode ser considerado nerd, geek. Como é que faz? Eu quero ser um geek, eu faço o quê? Hoje, por conta da tecnologia, esse mercado avançou bastante e, de certa forma, se democratizou muito, né? Então, hoje, se você quer ter acesso a um quadrinho, por exemplo, quero saber mais sobre o Capitão América. Capitão América, é do meu tempo. Exatamente. Você pode assistir um filme, vai ter série, você pode ir numa biblioteca que vai ter um gibi, você abre o YouTube, tem lá vários programas falando sobre a origem do Capitão América, contando sobre a linha do tempo. Então, hoje está um pouco mais fácil, né? E, Renan, nós sabemos que esse mercado é amplo, apresenta várias oportunidades econômicas e um deles que tem destacado é o games. Né? O games, de fato, é uma peça relevante nesse mundo geek? Com certeza, né? Na verdade, o mundo foi construído e já jogava, né? Ah, é? Então, a gente tem relatos de jogos de tabuleiro, por exemplo, há 3.000 anos antes de Cristo. Sim. Então, esse universo e essa cultura do jogo, ela é constante na nossa sociedade. E aí a gente costuma dizer que a população brasileira é, assim, disparado, mas que consome muitos jogos. Mas eu já jogava dama, eu já jogava até xadrez quando era criança. O que mudou? O que agora virou a cultura geek? O que a gente teve uma revolução temática. Revolução temática. Porque quando a gente jogava, a gente tinha esses temas mais abstratos. Hoje a gente tem temas um pouco mais ficcionais. Então você tem desde guerras icônicas com reis, rainhas, mas você tem uma coisa mais futurista, uma coisa mais medieval, sobre dragões. Então a gente tem essa temática que faz com que os jogos tenham uma nova perspectiva dessa realidade. E o público então entra para dentro dos jogos, é isso? Sim, a imersão é enorme. Imagina a gente jogar um jogo onde a gente está trocando recursos. Sim. É uma sensação muito icônica, né? Então a imersão nos jogos, ela evoluiu muito. E olha, o mercado de entretenimento pop é amplo e só o setor de games movimenta quase 200 bilhões de dólares ao redor do mundo. No Brasil, o cenário também é promissor. Vamos acompanhar. O Brasil hoje é considerado o 10º maior mercado de games do mundo e o primeiro na América Latina. De acordo com a última edição da pesquisa Game Brasil, o país conta com mais de 100 milhões de jogadores, chegando a movimentar mais de 2,5 bilhões de dólares. E até 2025, a previsão é de chegar em 3,5 bilhões de dólares. Ainda de acordo com a pesquisa, mais 73% dos brasileiros estão jogando, sendo que a maior parte do público é dominado por mulheres e negros. Mulheres representam 50,9% e negros chegam a 52,3%. Dos que consomem jogos, 49,7% são das classes C, D e E. E cerca de 1/3 dos gamers vem de famílias de renda média de R$ 2.000.
O crescimento do setor garantiu que novos estúdios de games fossem criados. Segundo a pesquisa da Abra Games, o país conta com mais de 1.000 estúdios e emprega cerca de 12 mil profissionais. Entendendo que a maior parte dos consumidores são negros, o mercado tem tido um olhar específico e direcionado para esse consumidor ou ainda existe um público-alvo assim mais eurocentrado? Infelizmente ainda é uma dificuldade. Acho que o meu colega Renan até pode comentar melhor do que eu, porque tem um estúdio, né, que trabalha diretamente com games e você ainda tem um mercado, vamos dizer, com uma dificuldade de olhar com carinho para esse público, mesmo as pesquisas apontando que existe um grande consumo. Você hoje tem uma construção do que é esse gamer, um garoto branco sentado na frente de um computador com muita tecnologia, né, com uma disposição dos melhores aparelhos, sendo que não é a realidade, né? Você tem um público que joga muito, inclusive, do celular. E aí é importante você olhar para esse público, porque no final é quem também está consumindo o seu produto, né? Então seria importante que a gente considerasse, né, a participação desse clube público, não só jogando, mas também como um consumidor desse universo, desse produto, né? Exatamente, né? E aí isso perpassa eu parar de trabalhar só essa imagem do gamer como uma pessoa branca, e também trazer essas pessoas negras enquanto criativo, né, para pensar novas possibilidades dentro desse mercado, né, eu apoiar, inserir dinheiro nesses estúdios, trazer novas narrativas, novos personagens, né, é preciso olhar para essa indústria e pensar nesse gamer negro, não só quanto esse consumidor final, mas também trazer a galera para os bastidores. Ô, Renan, soube por aí que você trocou o futebol pelo games. É verdade? Sim. O povo quer saber. Sim. Deixei de jogar de um lugar para jogar em outro, né? E por que essa decisão? Bom, acho que a princípio eu sofri uma lesão e aí a partir desse momento o futebol ficou como um objetivo distante. Mas em um dado momento eu precisei procurar uma nova profissão, fui fazer história. Dentro da faculdade eu conheci os jogos de tabuleiro, eu tive que fazer justamente um jogo para sexto ano. E quando eu conheci esse universo eu me surpreendi. Primeiro porque eu me perguntei por que eu não o conhecia mais cedo. Né? E quando eu entrei foi de cabeça, já queria fazer jogo, já queria começar a construir. E eu sempre joguei, na verdade, né? Mas esse moderno, esses jogos mais interessantes e narrativos, né? Eu realmente não o conhecia. Quando eu comecei a jogar, já comecei a me apaixonar. Foi paixão à primeira vez? Foi, com certeza. Vamos conhecer um pouco do Maloca Games, não é? Roda o VT. O principal objetivo da Maloca é trazer jogos de tabuleiros, jogos analógicos e digitais também, né, como uma forma de um entretenimento mais barato, mais acessível e popularizar esse hobby. Geralmente são jogos que não saem muito caros, né? Porque são jogos para popularizar, né? Para as pessoas, principalmente de periferias, terem acesso. A representatividade para a gente é muito importante, então nós temos hoje, além dos 4 CEOs, que são os fundadores todos pretos, nós temos nossos designers, né, as pessoas que estão com a gente, fazendo parte da equipe, todas também com esse critério que para a gente é muito importante trazer essa representatividade, não só na fala, né, mas no ato e no fazer também. Os jogos da Maloca, eles são educativos, podem ser educativos, a gente dá ferramenta, né? Então nós já trabalhamos com professores, muitos professores compram jogos da Maloca, psicólogos compram jogos da Maloca. A diferença é que a Maloca, ela faz os jogos com o principal objetivo é a diversão. Dentro da diversão, aí o pessoal com certeza aprende. A Maloca, ela quer se nacionalizar aí, né? Então, eu acho que o mercado pode agregar muito, a facilitar a Maloca, levar para todo tipo de periferia. Nós estamos aqui em São Paulo, a ideia é popularizar no Brasil inteiro. Gostou, Andressa? Eu adoro, né? A Maloca foi para a edição de 2022, na Brasilândia. Sim. São nossos parceiros, tanto na sala a gente tem uma sala só para jogos de tabuleiro na Perifacom. Sim.
E a loja deles também estão presente no evento. É maravilhoso. Que maravilha. Como é que você reputa esse papel da educação que pode juntar com esse ludismo do jogo e juntos melhorar o aprendizado e o aprimoramento desse público? Cara, eu acredito muito nos games, na cultura nerd, como ferramenta de transformação social. E a gente também, enquanto Perifacom, está na sala de aula, né? Com o Perifacom Visita. Então, quando eu estou na sala de aula e eu troco com os alunos, esses dias eu fui visitar uma turma de ilustradores, e aí quando eu troco com eles e mostro o cartaz do evento, por exemplo, quem fez esse cartaz foi um jovem parecido com você. A ilustradora que fez esse cartaz mora na periferia, é uma mulher negra, tem uma história parecida com você. Eles se identificam. Porque lembra aquela história de, se eu estou o tempo todo dizendo que o perfil do gamer é um homem branco, as pessoas não vão se identificar. A gente também está falando desse lugar, né, que a gente precisa se olhar e se ver. Então, quando a gente vai para a sala de aula e fala, cara, isso pode ser seu trabalho, também é uma forma de transformação. Inclusive, esse ponto da gente trazer as pessoas para a produção e do pensar o jogo faz toda a diferença, né? A gente pensa justamente nessa indústria como a falta da representatividade é a falta da representatividade não dos jogadores, mas de quem produz o jogo, né? Então, a Maloca, ela luta constantemente em sempre procurar pessoas, mulheres pretas, periféricas, que dialoguem, que vão entender as demandas e as nuances que a nossa cultura demanda, né? Então, inclusive, quando eu comecei nos jogos, eu passei por um problema de, não ter meus pares. E esse é um impeditivo. O fato da Andresa estar coordenando a Perifacom e falando sobre cultura nerd, o fato de eu estar como CEO de uma empresa que hoje está se destacando, é uma representatividade não só sobre o produto em si, mas sobre uma opção de carreira. Eu falo muito sobre... A Maloca, ela não é sobre o jogo, é sobre a comunidade, é sobre o público e sobre as pessoas que estão nos vendo e jogando, entendendo que agora talvez eu possa ser um desenvolvedor de jogo. Não é que você tem que ser, mas é mais uma opção que antes a gente tinha reduzida, né? Muito bem. No próximo bloco, nós vamos mostrar quem são os profissionais que estão unidos para tornar o mundo dos games mais acessível e como a representatividade faz a diferença para os apaixonados pela cultura geek. É daqui a pouco. Não sai daí porque o Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. E o papo sobre a economia da cultura geek e o universo dos games continua. E por isso eu quero agradecer novamente os meus convidados de hoje, a Andressa Delgado, que é a diretora de criação e co-criadora da Perifacom, e o Renan Gonçalves, CEO da Maloca Games. Muito obrigado novamente pelas gentilezas das presenças. Nós estamos falando que, a priori, né, mexer com o celular, entrar dentro dos PCs, fazer o roteiro, construir, né, toda essa formulação do games exige conhecimentos específicos. E como é que esse público pode, nesse universo, acessar esses conhecimentos? Porque, a princípio, parece que custa e custa muito. Como é que faz? Ao longo desse processo de fazer a Perifacom, a gente foi entendendo que era preciso não só falar do entretenimento, mas entender o entretenimento como esse lugar de empregabilidade. E aí nasce o Perifa Emprega, que é esse espaço que a gente acaba também gerando oportunidade, contratando ilustradores, participando de processos seletivos, para trazer essa periferia enquanto criativa, né? Do ambiente nerd. Esse ano, na Perifacom, por exemplo, a gente teve 2 espaços do Perifa Emprega. Lugar de atendimento para quem quer receber uma consultoria de como trabalhar no universo nerd, ou mostrar seu portfólio para alguém que já está... Esse ano a gente teve atendimento de artistas que desenham na Marvel e na DC. Nossa, então, você trazer seu portfólio e a galera olhar. A gente teve também atendimento de pessoas que trabalham em diversas áreas de designer. Então, assim, a gente entendeu que, para além do entretenimento, é preciso falar sobre empregabilidade e gerar oportunidade. Então, agora, Renan, a Andressa está dizendo para a gente que a imaginação, a criação e a habilidade, se não é suficiente, é um grande vetor para fazer essa primeira inclusão nesse universo.
Mas aí nós temos uma parte, diríamos, um núcleo duro que exige um conhecimento técnico específico. Quais são, ao final de contas, os caminhos, quais são as profissões, quais são o tipo de qualificação que esse interessado precisa ter para atuar nesse nicho? Quando a gente pensa em games, a gente tem uma variedade de trabalhos sendo feitos, né? A gente costuma dizer que desenvolver jogo são vários pedacinhos de quebra-cabeça para montar essa estrutura toda. Então, a gente tem desde roteiristas, a gente tem pessoas que pensam o jogo e não necessariamente vão trabalhar com códigos, a gente tem a pessoa que faz esses códigos, mas a gente tem os artistas, desde o 2D, 3D, que é basicamente, quando a gente fala em 3D, é o personagem modelado, aquela coisa, ou até pixel art. São várias coisas para formar um jogo. Então, você tem até do marketing, né? Porque quando a gente está falando de um produto-jogo, a gente não está falando de uma coisa fora do padrão de mercado. Você precisa de uma pessoa expert nas áreas comerciais também. Sim. Mas para produzir e desenvolver, hoje a gente tem, inclusive, ferramentas que não precisam de código. As pessoas associam game ou a duas coisas, ou simplesmente a arte, por causa do game design, ou necessariamente a código. E não, hoje você consegue desenvolver jogos simplesmente com papel e caneta e uma ideia. Muito bem. Olha, o que torna um game afrocentrado único em relação aos demais são as formas diferenciadas de entreter o jogador. O foco é gerar imersão, empatia e conexão com o usuário. Vamos conhecer mais. Eu acredito que a indústria de jogos ela tem muito tempo e muitos jogos já foram criados sobre diversas culturas, mas a gente pode se questionar por que ainda não existe uma presença tão grande de uma produção africana ou afrodiaspórica. A Suderen nasceu com o propósito de dar a oportunidade das pessoas conhecerem uma perspectiva de uma produção afrodiaspórica, africana e feita aqui no Brasil. Quando o estúdio foi formado, as pessoas que criaram esse estúdio eram primeiramente apaixonadas por jogos. E nós sempre percebemos que, assim como filmes e músicas, as pessoas poderiam se conectar com jogos também, que são uma mídia importante e poderosa para se conectar com uma grande audiência. Através do nosso trabalho, trabalhando com pessoas iguais a gente e estando em realidades próximas, a gente pode romper vários estereótipos que são dentro da indústria de jogos sobre pessoas negras e a nossa cultura. E partindo disso, a gente entende que é importante ouvir outras vozes. Atualmente nós temos um dos nossos projetos chamado One Beat Me. Ele é um jogo de ritmo sobre batalhas de beatbox. Muito inspirado pela cultura hip hop, pelas batalhas de breakdance, pelas batalhas de rima, esse tema ele mostrava pra gente como coisas e situações que eram muito da nossa vivência poderiam ser transformadas em jogos. Eu acredito que quando o jogador e a realidade dele são representados nos jogos, não só a chance de sucesso é maior, quanto a mensagem do jogo é passada de maneira mais efetiva. A gente sabe dos estereótipos negativos que existem na cultura negra no mundo, mas poder criar jogos que falam da nossa perspectiva nos dá alegria e dá a possibilidade de desenhar novos futuros. Andressa, desenhar novos futuros através de uma linguagem, de um olhar que contemple, né, a diversidade, a negritude e o nosso afrocentrismo. Isso são observações e atitudes novas, mesmo nessa criação da comunicação social, não? Sim, eu acho que quando a gente pensa essa ideia de novos futuros, me lembra muito, por exemplo, o impacto de Pantera Negra. Sim. Né? Eu acho que é um bom exemplo de como todo mundo sai ganhando com representatividade, porque, querendo ou não, principalmente no lado indie, a gente já tinha produções que discutem afrofuturismo. Mas pensar, né, que a gente de ter uma coisa tão grande, hollywoodiana, porque não dá para tirar o peso dessas coisas no final do dia, né? Sim. Que é um acesso a um investimento muito maior. Sim. E o impacto disso na vida das pessoas, né? Foi sucesso de bilheteria, né?
E isso mostra o anseio das pessoas pela essa representatividade na fantasia. Agora, Renan, mesmo essa fantasia que nem faz parte, que é a nossa vida, bem na verdade, né? A vida é também uma fantasia, né? Ela fica muito mais leve, ela fica muito mais acolhedora, não é? Mais afetuosa se ela contemplar essa perspectiva de você se ver nessa construção, como a gente pôde ver aí no vídeo. Né? Os profissionais estão dizendo, olha, num espaço de criação que eu posso ter a minha história, a minha trajetória, a minha rotina, eu fico mais confortável de fazer. Isso é mais ou menos a síntese dessa construção afrocentrada, é isso? Sim, com certeza, né? É sobre você colocar a sua experiência dentro desse produto, dentro desse mercado. Fica muito mais fácil você consumir e comprar alguma coisa quando você se identifica, né? A gente fala sobre levar um jogo para a favela e aí eu tenho duas opções para você. Eu tenho uma que é sobre você jogar números coloridos e tentar colocar eles juntos, ou um sobre pipa e você cortar e aparar o pipão do outro. É muito fácil a gente perceber que as pessoas vão olhar para aquilo e falar, poxa, eu talvez nunca empinei pipa, mas eu vi alguém na minha favela, todo mundo empinando, e isso faz sentido para mim. Então, quando a gente tem essa afetividade sobre o produto, de forma respeitosa, a gente vai naturalmente impactando essas pessoas e elas vão adquirindo cada vez mais e participando desse universo. E olha, pensando na representação e nas novas narrativas que o mercado geek apresenta, o Negros em Foco convidou a gamer influencer Vicky SM para conversar com outros profissionais e saber como o coletivo negro tem promovido a diversidade no setor. Vamos acompanhar. Salve, gente, eu sou Vicky SM, sou ativista antirracista, caster de esportes e amante do mundo gamer e amante do mundo geek. E tô aqui na Perifacon hoje para conversar com uma galera que também se importa muito, entende como o público negro consegue trazer uma potência extraordinária para esse setor. Então bora comigo conversar com essa galera. Como que você acha que está o movimento negro dentro da área de jogos aqui, principalmente a importância de ter isso também no Perifacon? Sim, então, a gente ainda está caminhando um pouco nessa pauta, né, da representatividade tanto de personagens negros dentro dos jogos como de desenvolvedores negros, né, olhando assim um pouco em volta, eu sou um dos poucos aqui. Eu acho que não adianta nada a gente produzir jogos e colocar só o protagonista negro ou só a mulher negra. Eu acho que a gente tem que chamar essa galera para produzir também. Tem aquela história, né, que antigamente o garoto queria ser jogador de futebol, ele queria crescer nesse meio, e hoje em dia a gente vê que os garotos estão querendo ser jogadores profissionais, principalmente de Free Fire, por ter essa parte de conseguir se enxergar no jogo e ser uma coisa mais acessível. Eu acho que o Free Fire em específico, ele traz essa representatividade justamente por ser um jogo simples, um jogo que cabe em qualquer celular e todo mundo consegue jogar, então ele é acessível para todos os níveis de classes sociais, sabe? A gente sabe também, né, que é muito diferente a gente se vê nesses espaços, também pensando na jornada dupla da mulher negra, que é muito convencional, como você falou, né, que você também é CLT, além de ser artista, que já é um baita no trabalho, e a gente sabe também como que isso faz diferença. Porque quando a gente se vê, a gente sabe que a gente consegue. Quando eu era pequena, tinha no máximo 2 animações com uma menina preta para eu poder falar eu sou ela. Então sempre vou trazendo um pouquinho das coisas da minha referência, do que eu consumo também, que eu vejo que a galera tá de olho. E eu misturo isso, cultura brasileira, cultura pop, e trago um pouco dessa mistura aí pra galera se identificar e também olhar para esse lado da cultura brasileira que às vezes a gente passa despercebido para algumas das áreas, assim. Que trabalho maravilhoso, não é? E, na verdade, a gente tem acompanhado que as tecnologias abriu mais um espaço para a gente seguir adiante, né? Esses nichos também, espaço importante para a gente poder fazer essa absorção, mas tem uma dimensão importante, Andressa, que é a capacidade de gerar recursos, né? Nós estamos dizendo que o jogo movimenta um mercado e que esse movimento do mercado pode representar recursos econômicos e financeiros na mão de quem produz, na mão desses participantes desse mercado. Como é que a gente pode fortalecer, não é, essa monetização? Como é que a gente pode permitir que mais dinheiro chegue na mão dos produtores, da Perifacon e também desse público que está estruturado nesse setor? Cara, a Perifacon, ela chegou agora na sua 4ª edição e eu olho para o evento e principalmente para os lugares de compra, né? A gente tem o Beco dos Artistas, a gente tem lojas editoras, praças de alimentação,
são lugares onde as pessoas vão para comprar e gastar dinheiro mesmo, assim. Isso já aponta para o mercado que existe uma vontade de consumir esses produtos. É lá que a gente consegue fazer uma circulação, principalmente entre esses empreendedores que estão dentro do universo nerd geek. Eu quero, por conta disso, agradecer demais pela sua presença, né? Te parabenizar de novo por esse trabalho maravilhoso da Perifacom, né? Não desista, continue firme e forte. Vamos nessa, né? Renan, da mesma maneira, né? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito sucesso para Maloca Games e que esse universo possa ser também uma ferramenta importante para gerar emprego, renda e construir, né, realizações pessoais e profissionais para todos os nossos jovens negros. Sim, eu que agradeço, foi uma honra estar ao lado da Andresa, sou fã, inclusive, do senhor também. Muito obrigado. E agradecer à TV Cultura por esse espaço. E a você, caríssimo telespectador, muitíssimo obrigado pela gentileza da sua audiência. Nos vemos no próximo programa Negros em Foco. Abraços e até lá. Tchau.